Olá, hoje o convite é para a gente ajustar o foco, sabe? Olhar para o mundo de um jeito diferente. Um jeito que consegue revelar as camadas que estão escondidas nos lugares que a gente chama de lar, nas notícias que a gente lê e até nos mapas que usamos. Vamos mergulhar nesse tal de olhar geográfico. Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas olha, a resposta conecta tudo isso de um jeito que a gente nem imagina. E é a geografia que tem a chave para a gente desvendar essa conexão. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um jeito novo de ver o mundo. Depois, vamos entender como ele é construído, explorar as dimensões mais humanas do espaço, decifrar a linguagem dos mapas e, por fim, ver como mapas diferentes podem criar realidades bem diferentes. Ok, vamos lá. A geografia é bem mais do que decorar capitais de países. Pensa nela como uma caixa de ferramentas, e são ferramentas poderosas para a gente entender as forças que moldam nosso planeta e, claro, as nossas vidas. Para a gente começar a entender isso, precisamos de um conceito que é a base de tudo: o espaço geográfico. Dá para imaginar ele como um grande palco onde toda a ação, tanto humana quanto da natureza, acontece. E o ponto principal aqui é o seguinte: esse palco não é fixo, não é estático, ele está mudando o tempo todo. É quase como uma dança contínua entre o que a natureza nos dá e o que a sociedade constrói, destrói e reconstrói por cima. E isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pega, por exemplo, uma área que era praticamente vazia e de repente vira um bairro todo planejado. Isso não aconteceu do nada, né? Foi uma ação pensada, deliberada. Foi uma produção de espaço. É exatamente isso que a fonte está dizendo. Nós somos os principais atores na hora de organizar e reorganizar o espaço. Cada rua que a gente abre, cada prédio que sobe, cada campo que é plantado, tudo isso é uma assinatura da nossa presença no mundo. Agora vamos dar um zoom. Saindo desse grande palco, vamos olhar mais de perto para a experiência humana. Como é que a gente se conecta e como a gente controla esses espaços. Primeiro, a gente tem o conceito de lugar. Um lugar é basicamente um espaço que tem alma. É a nossa casa, a rua onde a gente cresceu, aquele parque especial. É ali que as nossas memórias e os nossos sentimentos moram. Lembra da música sertaneja lá do comecinho? Olha ela aqui. Cada palavra dessa letra traz um sentimento de pertencimento, de saudade. A fazenda não é só um pedaço de terra, um espaço qualquer. Ela é um lugar cheio de identidade, de afeto. Agora, em contraste, a gente tem o território. Se o lugar tem a ver com sentimento, o território tem tudo a ver com poder. É um espaço que tem fronteiras, um espaço delimitado onde alguém ou um grupo dita as regras do jogo. E essa ideia se aplica em todas as escalas, viu? Desde uma facção criminosa controlando uma comunidade, como nesse exemplo de Natal, até as grandes nações disputando influência e controle militar no mundo todo. A lógica por trás é a mesma: o exercício do poder sobre um determinado espaço. Então aqui está o ponto central da questão. O conceito de território sempre nos força a perguntar quem é que está no controle desse espaço e como esse controle é mantido. Bom, a gente passou dos conceitos para a prática. Como é que a gente visualiza e comunica todas essas ideias de espaço, de lugar, de território? A resposta está na linguagem universal dos mapas. Para a gente conseguir ler um mapa direito, a gente precisa entender o vocabulário básico dele. O título diz qual é o tema. A legenda traduz os símbolos. A escala nos dá a proporção. A orientação nos localiza no espaço. E as coordenadas, bom, elas dão a localização exata. A escala é um negócio bem interessante. Imagina só. Para fazer um país inteiro caber em poucas folhas de papel, você precisa diminuir muito a realidade. Isso é o que a gente chama de escala pequena. E o preço que se paga por ter essa visão tão ampla é a perda dos detalhes. Certo, o mapa está lá, cheio de linhas, cores, uns desenhos pequenos. Como é que a gente decifra esse código todo? Qual elemento do mapa dá essa resposta para a gente? A legenda, claro, ela funciona como o dicionário do mapa. Sem uma legenda, o mapa é só um desenho bonito. Com ela, ele se transforma numa fonte riquíssima de informações. Agora a gente chega num ponto que é fascinante. Os mapas, eles parecem ser uma cópia fiel e neutra da realidade, né? Mas a verdade é bem mais complexa que isso. O maior desafio de quem faz mapa é transformar uma esfera, o nosso planeta Terra, numa folha de papel plana. E é matematicamente impossível fazer isso sem distorcer alguma coisa, ou a forma, ou a área, ou a distância, ou a direção. Toda a projeção no fundo é uma escolha.
E essa comparação aqui é muito reveladora. A projeção de Mercator, que é super comum e ótima para navegação, faz os países do hemisfério norte parecerem gigantescos. Isso distorce a nossa percepção de tamanho e, por consequência, até de importância. Já a projeção de Peters mostra as áreas do tamanho certinho, mas aí as formas dos continentes ficam meio esticadas, meio esquisitas. Nenhuma tá errada, entende? Elas só contam histórias visuais muito diferentes. E aqui está o pulo do gato. Um mapa não é só uma ferramenta, ele é também um argumento. Ele pode reforçar ou até desafiar nossas visões de mundo, dependendo de quem ele mostra como grande e central e quem ele mostra como pequeno e periférico. E é assim que a gente fecha o círculo. Da música sertaneja ao conflito global e ao mapa pendurado na parede, a geografia nos dá o vocabulário para entender as relações complexas entre as pessoas, o poder e o espaço. E para fechar, fica essa reflexão. A escolha de uma projeção de mapa pode alterar, mesmo que sutilmente, a nossa percepção sobre o mundo. Que outras estruturas, talvez bem menos visíveis que o mapa, estão o tempo todo definindo o jeito como a gente entende a realidade à nossa volta? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando.